Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Paz do Senhor para quem dormiu. A paz do Senhor para quem não dormiu. Essa madrugada a gente estava ali numa Bahia, né, com os adolescentes. Né, meus amados? Olha as carinhas dele de ânimo, olha. Todo mundo cheio de espírito, cheio de emoção. Provérbios 18:1. Eu comecei, né, esse estudo e eu não tinha exatamente um tema, né? Tinha algo que eu queria falar que estava no meu coração, mas eu não tinha exatamente um tema. E aí chegou na quarta-feira, antes do primeiro domingo que eu vim pregar, aí a pastora, mano, qual é o tema da série que você vai pregar? Aí eu, eita pastora, não, é porque assim, eu quero falar sobre uma coisa, e isso. E a pastora assim, mas qual é o tema? E eu não tinha o tema. Aí eu fiquei ali só, não pastora, mas é porque, quando o tema. Aí eu, oração, palavra e jejum. Oração, jejum e palavra. Aí ela, amém, glória a Deus, pronto. Aí eu, amém, Senhor. Só que Deus, essa tempo tem 4 domingos, né? E oração, jejum e palavra são 3 palavras, não são 4. Tá faltando um. Mas amém. E aí no domingo que eu preguei aqui, o primeiro domingo, veio uma palavra em meu coração, né? Quando eu parei aqui na frente de público, fui começar a ministrar, veio uma palavra. Uma palavra, literalmente, uma palavra. E naquele momento não fazia sentido essa palavra. Mas eu sabia de todas as coisas. Naquele momento, eu não sabia o que Deus estava reservando, né? Mas, ok. Então, falou sobre oração, sobre jejum e sobre palavra. E aí, nessa semana, né, que eu estava buscando a Deus, o que falar sobre essa palavra que Ele tinha me dado, que eu vim realmente entender o que Deus queria. Né? Porque a gente falou sobre a autoridade que a gente exerce quando a gente ora, a gente falou sobre mortificar a nossa carne quando a gente jejua, a gente falou de edificar o nosso espírito quando a gente lê a palavra, quando a gente medita nela. Mas Deus falou que há algo que a igreja precisa ter, porque sem isso, sua oração não é ouvida, sem isso, seu jejum não traz quebrantamento, sem isso, a sua palavra é só um livro qualquer. E essa palavra que Deus trouxe no meu coração é unidade. A palavra que Deus trouxe no meu coração era comunhão. E eu louvo a Deus que preparou toda essa festa aqui para que a gente hoje estivesse em comunhão, para que justamente hoje estivéssemos aqui em unidade para trazer essa palavra para a igreja. Provérbios 18:1 fala assim: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Em algumas soluções vai estar: o solitário busca o seu próprio interesse e se rebela contra a verdadeira sabedoria, né? Se revolta contra a verdadeira sabedoria. Amém? Senhor Santo Deus e Pai, meu Deus, eu entrego, Senhor meu Deus, o meu corpo, o meu espírito, a minha alma a Ti, Pai. Oh Deus, eu sei que a palavra é uma, meu Pai, mas opera, Senhor meu Deus, no coração de cada um, meu Deus, de forma específica. Eu não sei o que cada um passa, eu não sei o que cada um precisa, mas Tu sabes, meu Deus. E Senhor, o Senhor me trouxe até aqui para trazer essa palavra, meu Pai. Eu creio que o Senhor quer fazer maravilhas nessa igreja, Pai. Deus, então eu me coloco, meu Deus, como vaso, meu Pai, para ouvir a Tua voz, que esse cara agora é minha carne, Senhor, para que o Senhor fale a Tua igreja, Pai.
Age, meu Pai, no nosso meio. Manifesta a tua glória neste lugar, Pai. Fala, Senhor Deus, com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Aleluia. Algo que não importa quanto você ore, foi assim que eu escrevi aqui. Não importa quanto você jejue, não importa quanto você leia a palavra, não importa o tamanho do seu dízimo ou quantas vezes você vem à igreja, há algo que deslegitimiza qualquer uma dessas ações. E essa palavra é a falta de unidade. A falta de unidade, ela deslegitimiza a nossa oração, o nosso jejum e a palavra. Mateus capítulo 12, versículo 22. Vocês podem abrir? Por favor. 12. Isso. Mateus capítulo 12, versículo 22. Vamos ler do 22 ao 26. Mateus 12, 22. Amém? Amém. Na Bíblia fala assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Beelzebul, que vem de Baal-Zebub, né, que é senhor das moscas, era o deus adorado pelos povos pagãos, né, Baal. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? A gente sabe que Satanás se opõe contra tudo que é bom. Satanás se opõe contra tudo que é verdadeiro, contra tudo que é justo, contra tudo que é santo. Essa é a intenção dele. E a gente literalmente consegue medir a importância que algo tem para Deus, analisando o quanto Satanás luta para destruir aquilo. A gente consegue entender, por exemplo, o quanto o nosso corpo e a pureza sexual é importante para Deus, quando a gente observa o quanto Satanás luta para destruir casamentos, para destruir a família, para trazer impureza, para trazer divórcio. E aqui Jesus está falando, e ele começa falando: todo reino dividido não subsistirá, mas continua falando: em toda casa dividida não permanecerá, não subsistirá. Toda casa dividida, ela vai ruir. O que Jesus está falando é: nem Satanás, que se opõe contra tudo aquilo que é bom, usaria de tal arma contra si mesmo. Satanás entende que uma das armas mais poderosas para destruir a igreja é a divisão. E ele entende que essa arma é tão poderosa que nem ele ousaria usar isso contra si mesmo, contra o seu próprio reino. Porque ele sabe que nem o reino dele subsistiria com divisão. Nisso a gente entende a seriedade e o poder que a divisão tem para destruir. Mas, contrário a isso, olha o que Deus afirma em Gênesis 11:6. O povo estava lá construindo a passagem da Torre de Babel. O povo tinha se juntado e a palavra fala que eles estavam falando uma só língua, unidos no mesmo propósito. E Deus desce à terra e fala, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrições para tudo que intentam fazer. Eu creio que quando
povo age em unidade, tem um só propósito, falando a mesma língua, a gente remove determinados limites. Não é só como se a gente somasse forças, né? A gente multiplica essas forças. Não é só como se eu tenho um que tem a força de um, eu tenho dois que tem a força de dois, não. Dois tem uma força muito maior do que teria um e outro separados. Dois aumenta essa força de forma exponencial. E a autoridade que está sobre um povo que se une no mesmo propósito, numa mesma língua, é muito maior do que a soma dos indivíduos. A unidade ela é um trilho para a bênção de Deus, né? Chega mais fácil, chega mais rápido. Ali havia um povo que não servia a Deus, um povo rebelde, um povo insurgente, que não andava nos propósitos de Deus, mas o próprio Deus olha para aquele povo e fala que não haveria restrições quanto a tudo que eles poderiam fazer. Agora eu pergunto a vocês, imagina a autoridade que não teria um povo que obedece a Deus, que anda nos caminhos dele, que o serve, que anda em unidade, que o ama, que o adora. Imagina o poder que não teria esse povo se andar em unidade. Se um povo que é mau, Deus fala que não haveria limites para esse povo. Imagina um povo que serve a Ele. O ambiente da unidade ela não é necessariamente um ambiente sem brigas. O ambiente da unidade é um ambiente onde há o cuidado para com o outro. O ambiente de unidade é um ambiente onde a gente se importa um para com o outro. Não estou olhando. Obrigado. Um ambiente de unidade é onde a gente se importa com a felicidade do outro. Um ambiente de unidade é quando a gente se importa com os problemas do outro. Um ambiente de unidade é quando a gente olha o outro como meu irmão, minha família. O ambiente de unidade ela potencializa de forma exponencial a autoridade exercida na oração, no jejum e na palavra. E é sobre esse ambiente de unidade que eu quero falar nessa manhã. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre orar em unidade. E eu queria que vocês repetissem comigo. Em oração, nós somos um. Nós somos um. Amém. De novo, em oração, nós somos um. Nós somos um. Outra vez para gravar. Em oração, nós somos um. Outra vez. Em oração, nós somos um. Para encerrar. Em oração, nós somos um. Amém. Aleluia. No primeiro domingo dessa série a gente falou sobre oração. A autoridade que exercemos na terra quando oramos. Os céus se abrem quando oramos. Deus se move quando oramos. O milagre se manifesta quando oramos. Orar é bom, mas orar em unidade é muito melhor. Quando oramos em aliança, essa oração toma outra proporção. Ela sobe em nível. No livro de Atos, no início da igreja, a gente vê várias manifestações espetaculares do poder de Deus. Lá no Atos capítulo 1, versículo 14, né, fala que o povo estava unânime em oração. E aí no capítulo 2 continua que para esse povo que estava unânime em oração, o Espírito desceu e encheu aquela casa. E encheu a vida deles. Atos 4 acontece algo semelhante. Atos 4, 24, a palavra fala, ouvindo isso, unânimes. Fala que Pedro e João estavam presos, tinham sido levados, e aí falaram que eles pregaram, né? E foram libertos por aquilo, porque não acharam acusação contra eles, e eles chegaram e contaram para o povo, para a igreja que estava ali nas casas. E o povo, e aí você não fala, né? Ouvindo isso, o povo que estava ali orando, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, tu soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo que há neles, eles continuam orando. E um pouco mais à frente, no versículo 31, fala que o lugar tremeu, onde todos estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Segundo Crônicas, capítulo 5, outro exemplo.
Segundo Crônicas capítulo 5, versículo 13 e 14, fala assim, Salomão tinha terminado de construir o templo e estava ali para consagrar o templo ao Senhor. E aí ele chama todos os sacerdotes, todos aqueles que sabiam tocar trombetas, todos aqueles que sabiam louvar, e colocam ali no templo, né, que acabava de ser construído, e fala assim, e quando em uníssono, um só som, uma só voz, há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram, para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aleluia. Salomão tinha reunido aqueles sacerdotes para louvar. E às vezes, né, tem momentos em que o louvor é a melhor das orações. Né? Quando aquele povo se reuniu ali em um só som, louvou o Senhor, ela fala que veio uma nuvem que desceu sobre aquele lugar e encheu, de forma que eles não conseguiam ficar de pé. Nesses exemplos que a gente leu, a gente vê que as pessoas estavam ali orando e ficando completamente tomadas pelo Espírito Santo. Mas não é porque elas estavam orando sozinhas, e também não é porque elas estavam orando no mesmo ambiente, mas porque elas estavam orando em unidade. Estar no mesmo ambiente não significa unidade. Às vezes, quando surge algum enfermo na igreja, a pastora sempre fala, não, vamos levantar um clamor por tal pessoa. E às vezes a gente não tem a ciência, né, do poder que isso tem. 1 Pedro fala assim, maridos, 1 Pedro 3,7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. 1 Pedro 3,7. Um aspecto importante da unidade é que nossos relacionamentos na horizontal afetam o nosso relacionamento na vertical. A forma com que nos relacionamos com as pessoas à nossa volta afeta a forma como nos relacionamos com Deus. Olha a seriedade disso. Nossas orações podem ser interrompidas dependendo da forma que a gente trata aquele que está à nossa volta. Claro que Pedro estava falando aqui de um relacionamento conjugal, mas Paulo fala no livro de Efésios que devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja, e que Cristo é o cabeça da igreja, ou seja, a igreja é a extensão de Cristo. Então Pedro estava falando de amar a esposa, e se devemos tratar assim a esposa, a nossa esposa, de que forma devemos tratar a esposa de Cristo, a noiva de Cristo? Então imagina que se não tratarmos a nossa esposa, se não tratarmos a igreja, se não tratarmos a noiva com discernimento, com consideração, as nossas orações podem ser interrompidas. Sem esse ambiente de unidade, nossas orações são invalidadas. Mas em unidade, nossa oração não tem. Aleluia! Mateus capítulo 6, versículo 6. Todo capítulo 6, né, Jesus estava ensinando ao povo como jejuar, como orar. E aí no versículo 6 ele fala, mas tu quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. É para orar em secreto? É o que Jesus estava ensinando para orar em secreto. Mas quando Jesus fala que é para orar em secreto, é por causa do orgulho das pessoas, para que não se soberbecesse, para que o galardão viesse de Deus e não dos outros. Porque olha como ele continua no versículo 9. Ele fala assim, portanto vós orareis assim,
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Engraçado, Jesus fala para orar no teu quarto em secreto, mas fala para orar assim: Pai nosso. Ele não estava falando Pai meu, não estava falando, olha assim, você não está em secreto, você não está sozinho, você não está no seu quarto. Unidade não tem a ver com ambiente, unidade tem a ver com propósito. Quando estamos unidos no mesmo propósito, eu posso estar sozinho no meu quarto, mas eu estou em igreja, eu estou em unidade. Jesus fala, Pai nosso, perdoai as nossas dívidas, não é perdoai as minhas dívidas. Assim como nós perdoamos, nós perdoamos. O tempo todo Jesus está falando para a igreja, não está falando para mim, Jesus está falando para você, ele está falando para a igreja dele. Por isso temos que andar em unidade. Num momento de unidade, a igreja ora para que o poder de Deus, para que o perdão de Deus, para que o Espírito Santo. E em segundo lugar, quero falar do jejum em comunhão. Então, mais uma vez, vocês estão ansiosos por isso? Fica comigo. No jejum, somos um. Estou esperando pedir de novo, né? Vamos lá, de novo. No jejum, somos um. Outra vez. No jejum, Somos um. Mais uma vez. no jejum, somos um. Para casar. No jejum, somos um. Até de novo. E assim como o ambiente de unidade leva a oração a um novo patamar, assim como aquele povo orou e tremeu as bases daquela casa, o ambiente de unidade ela leva o jejum a um novo nível. Deuteronômio capítulo 9 fala que Moisés subiu, né, ao monte e ali passou 40 dias e 40 noites e recebeu as tábuas de Deus. E ele fala que ficou ali 40 e 40 noites sem comer e nem beber, né? Deuteronômio 9, versículo 9 fala assim: subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera conosco. Então fiquei no monte 40 dias e 40 noites, pão não comi e água não bebi. E no versículo 12, mais à frente, ele fala: e o Senhor me disse, levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se tem corrompido. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado, fizeram para si uma imagem de fundição. Então Moisés subiu ali ao monte, passou 40 dias em jejum, envolto pela nuvem da glória de Deus, ali teste a teste com Deus, mas o povo estava onde? Enquanto jejum estava ali, enquanto Moisés estava ali em jejum, onde é que o povo estava? Fazendo bezerro. Em outro capítulo, eu não lembro nem anotei, mas lembrei agora, o povo fala para Moisés: Moisés, suba tu, fala tu com o Senhor, para caso a gente não falar com ele e morrermos. Então o povo fugia daquela presença, mas Moisés estava ali, persistindo. E aí Moisés ali intercede a Deus, e Deus fala: Moisés, deixa eu destruir esse povo. E Moisés: não deixa. Ousado, mas ele estava em jejum, ele estava diante da presença de Deus, ele tinha aqui aquela moral com Deus. Mas isso me lembrou uma outra história, a história de Jonas, a história de Nínive. Jonas no capítulo 3, versículo 7 a 10. Mas Jonas tinha sido enviado para pregar em Nínive, mas não quis. Eu vou pregar e vou se arrepender? Ou não? O povo rebelde não merece. Mas aí depois tudo que acontece, ele vai e prega. E aí o rei fala assim, né? Jonas 3, versículo 7. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um no seu mau caminho e da violência que é em suas mãos. Quem sabe se não se voltará a Deus e se arrependerá
e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que eles fariam. Nessas duas histórias a gente vê um contraste. De um lado a gente vê um povo escolhido por Deus, chamado por Deus, tirado por Deus da escravidão e levado no caminho, né, estavam para a terra prometida. Mas desse povo que Deus chamou tinha apenas um homem jejuando. Do outro lado a gente vê um povo que não temia Deus, que não servia, que não o conhecia, mas se converteram de tal forma que o rei proclamou o jejum que nem os animais comeriam nem beberiam água. Para um povo, Deus falou: Moisés, deixa que eu destrua. Mas para aquele que jejuou, Deus se arrependeu do mal que faz. O jejum de um povo mudou a ideia de Deus. O jejum de um povo mudou o decreto que Deus tinha dado. Quais são os limites para um povo que em unidade busca a Deus? Que em unidade ora, que em unidade jejum. Isaías 58 fala assim, versículo 6: Porventura não este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras das impiedades, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados? E quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tiraste do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. O jejum feito por mim e por você, quando feito sozinho, ele tem efeito. Ele tem o efeito de mortificar a nossa carne, ele tem o efeito de tornar o nosso espírito mais sensível à voz do Senhor. O jejum, quando a gente faz só, ele não é relevante para Deus, ele tem relevância no reino, ele tem relevância no mundo espiritual. Quando a gente jejua por nós, quando a gente jejua pela nossa casa, mas quando a gente jejua em comunhão, meu. Quando a gente jejua debaixo de um propósito, quando a gente jejua debaixo da unidade, quando a gente jejua como igreja, a gente eleva o nível da coisa. Isaías estava falando, né? O profeta fala do verdadeiro jejum, que não se deve, não que não se deva jejuar se abster de alimentos. Não é isso que ele está dizendo. Mas de nada adianta se abster de alimento quando você não consegue olhar para o irmão que está do teu lado. De nada adianta um jejum, de nada adianta você morrer de fome se você não consegue estender a mão para o teu irmão que está do teu lado. Deus está falando: não é esse jejum que escolhi, que solte as ataduras da impiedade, e é tudo para o outro. É tudo ele falando: olha para o teu irmão, olha para quem está do teu lado, olha para quem está preso, olha para o escravo, olha para quem está necessitado, olha para quem está faminto. De que adianta você estar aí morrendo de fome se você não consegue estender a mão para quem está do teu lado? O nosso jejum, ele tem relevância para Deus, mas o nosso jejum em comunhão, nosso jejum em unidade, a gente leva a igreja ao arrependimento, a gente leva a igreja a um novo patamar de intimidade com Deus. Lá em Joel, a palavra fala, né, sobre quando o povo se ajoelhou ali prostrado, se arrependeu e orou, e jejuando se arrependeu. A palavra fala das inúmeras bênçãos que vieram, né? De como Deus se manifesta para aquele povo. Então a gente entende que Deus espera de nós um jejum, não só individual, mas um jejum em unidade. E em terceiro lugar, a palavra comunhão, a palavra é em unidade. Vamos lá? Na palavra, somos um. Na palavra, somos um.
de Deus é o nosso guia, é o nosso farol, é o que norteia a nossa vida, é o que nos dá sentido, é o que nos dá propósito, é a palavra de Deus que nos dá a direção e a autoridade. Mas é a palavra de Deus também que nos direciona não só a andar, não somente em poder e autoridade, mas também a andar em unidade. Não só sobre o poder e a autoridade que andar em unidade traz, mas a necessidade que a gente tem de andar em unidade. A palavra não fala simplesmente, não, olha, anda em unidade porque é bom. Não. Ela fala, olha, anda em unidade porque é necessário que vocês façam. Anda em unidade porque é preciso que assim seja. Em Gênesis 1, Deus fala falando a palavra da criação. E aí Deus fala que haja luz e houve luz, e foi o primeiro dia. E Deus disse que Deus que era bom. E aí vem o segundo dia, o terceiro, e Deus cria o mar, a terra, o céu, e ele fala e viu Deus que era bom. E aí vem o sétimo dia, o sexto dia, e Deus cria o homem, e no final do dia viu Deus que aquilo era bom. Mas depois de criar o homem sem pecados, uma criação perfeita, porque Deus é perfeito, tudo aquilo que Ele cria é perfeito. Deus olha para esse homem sem pecado, Deus olha para esse homem sem mácula, sem defeitos, e fala, não é bom. Uma coisa achei aqui, que não é bom. Toda a criação que eu fiz é boa, mas há uma coisa aqui que não é bom, que o homem ande só. Nós somos criados para a unidade. Nós somos criados para a comunhão, porque Deus falou, façamos o homem em nossa imagem e semelhança. E se nem Deus está só, porque Ele fala, façamos, não era bom que o homem estivesse só. Se dedicar à palavra em secreto tem seus efeitos. Ler a palavra em casa tem relevância. A gente aprende. Mas o nível de revelação, o nível de conhecimento e de sabedoria que é dada para aqueles que em comunhão buscam a palavra de Deus é outro. Eclesiastes capítulo 4, eu já estou finalizando. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, fala assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquintarão, mas um só, como se aquintará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra com depressa. Entenda. O que Salomão estava falando aqui não era só um conselho. Ele não fala assim, olha, ele fala assim, é bom que tenha dois, ok. Mas fala assim, se caindo um, o outro levantará. Mas se você cair e estiver sozinho, quem o levantará? Se a gente cai, a gente se machuca. Não é dizer que a gente vai simplesmente, não, eu consigo andar só. Não, eu consigo dormir só. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando assim, ó, se dois dormirem, os dois se aquentarão. Mas se um dormir só, quem o aquentará? Se um dormir só, ele morre de frio. Se um andar só, ele cai e se machuca. Ele não está dizendo simplesmente que é bom que andem em dois. Ele está dizendo é que você não vai conseguir andar sozinho. Ele está dizendo que você não vai conseguir caminhar sozinho. Não é simplesmente, não, olha, é melhor andar dois. Não, é necessário, porque aonde Deus quer te levar, é necessário que haja unidade. Aonde Deus quer te levar, é necessário que haja comunhão. Onde Deus quer te levar, é necessário que haja os dois. Na comunhão nós somos levados a um novo nível de revelação. Há uma frase que diz: sozinhos somos mais rápidos, mas juntos vamos mais longe. Quem já ouviu essa frase?
Acho que para o crente, né, essa frase não serve muito, não. Acho que a melhor frase seria: juntos vamos mais rápidos e mais longe. Sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Nem mais rápido, nem mais longe. Deus fala com cada um. Deus fala com cada um. Mas a gente une a porção que Deus fala comigo, a porção que Deus fala com Tati, a porção que Deus fala com a pastora, a porção que Deus fala com a evangelista, e a gente une isso. Imagina o nível de conhecimento que a gente adquire, o nível de revelação que a gente tem. A palavra que Deus revela para a pastora é diferente da palavra que Deus revela para mim. Mas quando eu ouço a pastora falar e quando a pastora me ouve falar, nós dois crescemos. Muito mais do que cresceríamos se estivesse sozinhos. Há muitas promessas feitas para pessoas na Bíblia. Deus fala para Abraão: te farei pai de multidões. Deus fala para Jacó: te acompanharei durante essa jornada e serei contigo. E vou te levar e vou te trazer até este lugar. E dá para falar a manhã toda aqui sobre inúmeras promessas que Deus tem para pessoas. Mas há algumas promessas na Bíblia, algumas promessas bem específicas, que não são para pessoas. Mateus 16, 18 fala assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não é que vão prevalecer contra a minha vida ou contra a sua vida. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer quando eu estiver sozinho. As portas do inferno não vão prevalecer quando eu estiver em unidade. O inferno ele não vai vencer porque eu venho um domingo à igreja, porque eu ouço uma palavra, porque eu vou no YouTube e ouço um culto. O inferno não vai deixar de prevalecer porque eu estou ali sozinho no meu quarto e eu abro a Bíblia ali rapidinho e eu me digo uma palavra. O inferno não vai prevalecer, não vai deixar de prevalecer por isso. O inferno não vai prevalecer quando se levantar em unidade, quando se levantar como igreja, quando eu conseguir olhar para o meu irmão, né? Quando no secreto do meu quarto eu puder falar: Pai nosso, perdoa as nossas dívidas. Quando no jejum eu jejuar pela minha casa, mas eu jejuar pela igreja. No jejum eu perseverar pedindo, clamando a Deus por arrependimento, não da minha vida, não da minha casa, mas da família de Deus, do povo de Cristo. O inferno ele não vai prevalecer quando a gente andar em unidade na palavra, entendendo que tem promessas que Deus deu para a igreja. Salmo 133, isso é bem famoso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, a autoridade, que desce sobre a barba e a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, a presença de Deus, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para si. É na união que Deus ordena a sua bênção. Quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado? Vive unidade. Olha para o irmão que está do teu lado. Viva em unidade. Ele que está do teu lado aí é teu irmão. A pessoa que está do teu lado aí, ó, é teu irmão. A pessoa que está atrás de você, que está na sua frente, é teu irmão. Eu só tenho irmão bonito. É quando a gente está em unidade que Deus ordena a bênção dele. Para finalizar, João 17. Aí o texto já diz. No livro do Evangelho de João, capítulo 17.
Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz misericórdia. Misericórdia. Tati. Meu, João 17, versículo 20, aqui. fala assim, Jesus está falando, tá? Jesus está falando. Jesus está falando. Glória a Deus. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles, nós, que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Viu? Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Alguém consegue determinar onde é que acaba o Deus Pai e começa o Deus Filho? Não dá, né? Eles são iguais em poder, em essência, em autoridade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É desse nível de unidade que Jesus está rogando ao Pai que tenhamos. Esse nível de unidade que Jesus está orando para Deus, pedindo para que a gente tenha. E ele continua, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E no versículo 23 ele fala, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Deixa uma dica para vocês aqui. Ouçam, essa é a primeira dica. Ouçam a oração de Jesus. Imagina que Jesus está orando por vocês, está orando por mim, está orando por você. Acho que é algo importante, né? Acho que aquilo que Jesus ora e pede a Deus que se aconteça é algo que deve ter relevância em nossa vida, né? Jesus podendo pedir tudo a Deus, Ele pede para que nós sejamos um. Ele pede para que nós andemos em unidade. E a segunda dica é: quer evangelizar e não sabe por onde começar? Quer falar de Cristo e não sabe por onde começar? Jesus dá uma deixa, né? Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Para que o mundo creia que Deus enviou a Cristo ao mundo, para que o mundo creia que Jesus veio como homem, que Jesus morreu, para que o mundo creia que Jesus ressuscitou, para que o mundo creia que Jesus morreu pelos nossos pecados, para que o mundo creia que mediante Cristo nós temos direito à salvação. Jesus pede ao Pai para que nós entendamos que é necessário que sejamos um. Então quer pregar o amor de Deus? Começa amando o teu irmão. Começa amando a pessoa que está do seu lado. Começa olhando para essa pessoa. Ai, irmão, deixa hipocrisia da minha parte falar que eu amo alguém que não me ama. Ou melhor, dizer que eu amo alguém que eu não conheço. Ontem eu estava conversando com um amigo e ele falou assim: cara, mas você se importa comigo? Eu me importo. Mas eu não me importo com você. O propósito que Deus me deu não muda com base no que você pensa, com base no que você acha. A ordenança que Jesus me deu não está baseada, não está firmada naquilo que o mundo vê. Jesus falou ir pelo mundo e pregar o Evangelho. Jesus não disse ir pelo mundo e ouvir o Evangelho. Jesus não disse ir pelo mundo e louvar. Enfim. Jesus falou ir pelo mundo e pregar. A nossa direção é pregar. Tem uma história que fala assim: um homem tinha uma pedra imensa na porta da casa dele. Uma pedra imensa. E aí Deus desce e fala com ele: olha, João, empurra essa pedra. Empurra a pedra. Todos os dias empurra essa pedra. E aquele homem foi no primeiro dia e empurrou a pedra, e a pedra nada de sair. E ele empurrava, e a pedra. E ele orava:
Deus, você mandou que eu empurrasse a pedra, mas a pedra não sai do lugar. E no segundo dia ele empurrava a pedra, ele empurrava a pedra, ele empurrava. E assim foi no terceiro, no quarto, no quinto dia, no sexto, ele empurrava a pedra. E a pedra não se mexia nenhuma. Mas no sétimo dia, ele empurrou a pedra e a pedra continuou sem se mexer. E aí Deus desce novamente e fala com aquele homem: Joãozinho, obrigado. Mas Deus, eu tentei, eu me esforcei, eu empurrei a pedra o máximo que eu pude, mas ela não se mexeu. Aí eu sei, eu não te pedi para mover a pedra, eu te pedi para empurrar. A gente está muito apegado, a gente está muito preso a resultados. Vamos dizer, só que é obediência. Às vezes está muito preso e a gente ora porque não, a gente quer que o enfermo seja curado, a gente ora porque quer que a vida seja transformada, mas quem cura o enfermo é Deus, quem ressuscita o morto é Deus, quem empurra a pedra, quem move a pedra é Deus. Nosso trabalho é empurrar, nosso trabalho é orar, nosso trabalho é jejuar, nosso trabalho é ler a palavra, nosso trabalho é pregar o evangelho, nosso trabalho é amar. Ainda que a pedra não se mexa, ainda que o amor não seja recíproco, ainda que a importância não seja devidamente retornada, ainda que os ouvidos fiquem tampados e ninguém ouça a nossa pregação, nosso trabalho é empurrar a pedra. Glória a Deus. Glória a Deus.